Abra sua Bíblia no livro de Levítico, Open up your Bibles into the book of Leviticus, capítulo 10. chapter 10. Eu vou ler os versículos 1 e 2. I will read verses 1 and 2, E depois nós vamos conversar um pouco. and then we will speak a little bit, talk a little bit. Amém? Amen. Achou? Have you found it? Levítico Leviticus 10, 10, 1 e 2. 1 and 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Amém? Amen. Oremos ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, estamos na Tua casa, Father, we're in your house. viemos aqui Te adorar, We came here to worship you, oferecer um culto ao Senhor, offer a service to you. e até agora fizemos isso. Until this point, we've done this. Agora vamos Te adorar Now we're going to worship you através do escutar e praticar a palavra. through hearing and practicing your word. E eu peço em nome de Jesus And I ask you in que o Jesus' Senhor name, fale conosco may you speak to e us. que possamos sair daqui diferentes. May we leave tonight differently. Espírito de Deus, Holy Spirit of God, mexe com os nossos corações nesta noite. touch our hearts tonight. Peço isso em nome de Jesus. I ask you in Jesus' name, Mexe com o meu coração. Senhor. touch my heart tonight, Lord. Mexe com o coração da tua igreja, Touch your church's hearts, com aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. with those who are following us through social media. Peço isso em nome de Jesus. I ask you in Jesus' name. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao Senhor. Be seated worshiping the Lord. Confesso à igreja. I confess to the church. Eu louvo a Deus pela tua vida. I worship God for your life. Louvo a Deus porque você está aqui. I worship God because you're here. Mas eu confesso a vocês But I confess to you que eu achava que ia ter um número muito maior aqui hoje. that I thought we would have a larger number here E o tonight. fato de não ter And the fact that we don't have me preocupa um pouco. worries me a bit. O fato de ter algumas The pessoas fact that there are people que escolhem não vir that choose not to come me preocupa um pouco. worries me a bit. Me preocupa na condição espiritual da vida de cada um It worries about the spiritual being of each one e me preocupa na condição espiritual da igreja. and the condition of the spiritual life of the church. Porque não tem como um carregar um monte. Because it's hard for one to carry a larger Só number. Jesus podia fazer isso. Only Jesus could do E this pode fazer isso. and can do Mas this. nenhum homem de Gênesis a Apocalipse But no man from Genesis to Revelation conseguiu carregar ninguém. could carry anyone. E eu acho interessante And I find it interesting como uma palavra de um pastor hoje não tem peso. as a word of a pastor today has no weight. A gente pede, We request, a gente ordena, we ordain, a gente manda we order, we tell them, e a maioria and the majority não obedece. don't obey. De membros, Members, líderes leaders, e obreiros. and workers. Mas vamos lá. But let's go. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. I read Leviticus 10, 1 and 2. Se você conhece Bíblia, If you know the Bible,
Você sabe que o livro de Levítico é um manual de instrução. You know that the book of Leviticus is a instruction manual Escrito por Moisés written by Moses à tribo de Levi to the tribe of Levi sobre como servir a in Deus, how to worship, serve God, sobre como servir a how to Deus. serve God. Nós vamos usar essa palavra bastante, servir. We're going to use this word a lot. Serve. Como servir a Deus How to serve God no tabernáculo in the tabernacle e mais para frente and a little further ahead no templo. in the temple. Este livro de Levítico This book of Leviticus é sobre como servir a Deus. is in regards to how to serve God. Só que presta atenção. Now pay attention. Não é sobre como servir a Deus It's not how to serve God na tua casa. in your home. Não. No. É sobre como servir a It's Deus how to serve God na igreja. in church. Tem muito crente There are many believers achando que o servir thinking that serving só em casa only at home funciona. works. No. Este livro This book não tem nada a ver com a tua casa. has nothing to do with your house. É sobre o tabernáculo. It's in regards to the É tabernacle. sobre a igreja. It's the church É sobre aqui. here. É sobre o seu relacionamento In regards to your relationship com Deus with God que envolve a igreja. that involves the church. Isso é muito importante, This is very important porque hoje existe muitos crentes because today there exist many believers desigrejados that are not going to church, que não servem a that igreja, do not serve the church, que não fazem absolutamente nada that na won't igreja. absolutely do anything in church. Isso está errado. And this is wrong. E isso precisa ser corrigido. And this needs to be corrected. Precisa ser interesse do crente It needs to be the believer's interest em servir a igreja. in serving the church. E este livro And this book ensina isso. teaches this. E nós estamos entrando, And we are entering, quer a gente queira ou não, if we want it or not, concorde ou não, we agree or not, está chegando. it's arriving. Nós estamos entrando em um novo tempo. We're entering in a new time, Em um novo templo. in a new temple. E eu queria falar para vocês, And I wanted to say to you, não fui eu que decidi construir uma igreja. I did not decide to build a church. Foi Deus que decidiu God decided e colocou no nosso coração. and put it into our hearts, Direcionou a nossa vida directed our lives a seguir estas to instruções. follow these instructions. Se eu voltar lá para 2017, If I go back to 2017, antes de eu assumir a igreja, before I even took over the church, mas já prestes a assumir, but close to taking over, eu recebi uma palavra de uma pessoa lá do Brasil, I received a prophetic word from a person in Brazil dizendo que um dia Deus iria colocar a gente para construir um templo. saying that one day God would direct us to build a temple. Em 2018, 2018, eu cheguei para o pastor Edgar I came to Pastor Edgar e só para a irmã Natasha and only Sister Natasha, e falei para eles assim: and I said to them a gente this way, podia reformar esta igreja we could refurbish or remodel this church e fazer a frente dela de vidro. and make the front of it all glass. Falei só para eles dois. I spoke to both of them. Um tempo depois, A little time a after, irmã Sara, Sister Sarah, esposa do pastor Daniel, the wife of Pastor Daniel, chega para mim e fala: pastor, eu tive um sonho came to me and said, Pastor, I had a dream de que a igreja era aqui, that the church was here, mas ela era bem maior. but it was much bigger, larger. E Deus me mostrou um detalhe: God showed me a detail. aquela frente era de vidro. That whole front was made out of glass. Se isso não é Deus, If this is not God, então eu não sei quem é. I don't know who it is. Em 2020 nós começamos o projeto 2020, we started the project com um arquiteto. with an architect. 2022 2022, eu vou para São Paulo, I go to São Paulo, Cosmópolis, Cosmópolis. prego em uma igreja. I preach at a church. Na hora que termina o culto, When the service ended, uma irmã me procura a sister seeks me, e fala: pastor, não te conheço, and she says, Pastor, I do not know you. não sei onde o senhor mora, I don't know where you live. não lembro nem do teu nome, I don't even remember your name. mas eu vejo o Senhor construindo uma igreja. But I see you building a church.
O tio dele, his uncle, algumas vezes, a few times, também mandou um recado de Deus para ele, sent a message from God to him para passar para nós, to pass on to us de que nós iríamos construir uma igreja. that we would be building a church. Então, quem tem falado, So the one that has been speaking, projetado projecting, e feito acontecer and has made it happen, tudo o que está acontecendo, all that's happening now, não é o pastor Denis, it's not Pastor é Dennis, Deus. is God. God. Deus direcionando. God giving direction. Agora presta atenção. Now pay attention. E é isso que mexe comigo. And this is what touches me, messes with me. E é isso que me dá coragem. And this is what gives me courage. Uma coisa seria eu pedir One thing would be for me to ask e Deus fazer. and God do. Outra coisa é Deus resolver fazer. It's another thing for God to resolve to do it. Uma coisa é nascer no coração dele. Another thing is for it to be born in God's heart. Então, se Deus direcionou, So if God has given se direction, Deus falou, if God has spoken, imagina então imagine then o que ele tem planejado what He has planned para quando nós chegarmos lá. for when we arrive there. Se é projeto dele, If it is His project, e quantos milagres até hoje, and how many miracles till this day, nesses últimos 5 in these anos, last 5 years, a gente vem vivendo we've been living para que este projeto venha se concluir. so that this project will be fulfilled. Então, o que me dá coragem, What gives me the courage then, o que me dá fé what gives me faith em fazer as coisas, to do things, é porque eu sei que até aqui o Senhor tem falado. it's because I know that till this point the Lord has spoken. E aí eu fico imaginando, Then I imagine se Ele fez a gente quebrar paredes, if He made us break down the walls, vir para cá, come this way, levantar dinheiro, raise money, é porque Ele tem coisa grande it's because He's got great things para nossa igreja for our church, e através da nossa and igreja through this church, aqui para este lugar, here for this e place, não só para este lugar, not only for this place, mas para os 4 cantos desta terra. but for all 4 corners of the earth. Você pode me dar um amém? Can you give me an amen? Deus vai fazer. God will do. Amém? Amen? Eu sei que Deus vai fazer. I know that God will do. Agora, o fazer através de mim, Now, do it through me ou através de você, or through you só vai dar certo will only go right se você aprender a servir. if you learn to serve. Nenhum amém. No amen. Você sabe por que não saiu nenhum amém? You know why no amen came out? Porque nós vivemos na cultura de ser servido Because we live in a culture that likes to be served e não de servir. and not to serve. A gente quer receber, We like to receive, a gente não quer dar. we don't like to give. E Deus vai fazer, God will do it, mas através de mim but through me, é condicional it is conditional. a minha atitude My attitude no servir. in the serving. Vamos lá para o livro de Levítico. Let's go to the book of Leviticus. Se nós olharmos para o livro de Levítico, If we look at the book of Leviticus, ou se nós olharmos para o Antigo Testamento, or if we look into the Old Testament, Deus ele tinha uma necessidade de revelar ao mundo God had a need to reveal to the world o tanto que ele se importava com a humanidade. how much He cared for humanity. E para fazer isso, And to do this, Deus ele levanta uma nação, God raises up a nation, a nação de Israel. the nation of Israel. Deus chama Israel, He calls out Israel, Deus separa He Israel, separates Israel, Deus abençoa He Israel blesses Israel, para que Israel tivesse condições so that Israel would have the condition, de ser uma testemunha de Deus aqui na terra, the means of being a testimony of God in here on this earth. ser um exemplo de Deus aqui na terra, Be an example of God here on this earth, em meio a um mundo corrompido. in the midst of a corrupt world.
Então, dentro da nação de Israel, So inside the nation of Israel, Deus começa a estabelecer God starts to establish e a levantar and sacerdotes, raise priests, obreiros, workers, ministros, ministers, com esta missão de servir with this mission of serving a Deus God e servir o povo de and Deus, serve God's people, dando a eles direcionamento giving them direction e sendo exemplo de vida and being an example of life na forma de viver. in the way of living. Presta atenção. Pay attention. Foi para isso que Jesus estabeleceu igreja. This is why Jesus established the church, Obreiros, workers, liderança, leadership, diáconos, deacons, presbíteros, elders, pastores, pastors, professores, teachers, para servir, to serve, servir a Deus, serve God, servir a igreja, serve the church, servir a comunidade. serve the E community. eu queria muito I'd like a lot que você that you would levasse isso a sério take this e seriously recebesse esta palavra para você, and receive this word for yourself, porque Deus te chamou para este momento, because God has called you for this moment, para você ser igreja. for you to be church, E uma igreja de verdade, and a true church ela está sempre servindo. is always serving. Eu não sei se você acredita do jeito que eu acredito, I don't know if you believe in the same manner that I do, mas eu acredito muito, but I believe não só na minha chamada, not only in my calling, mas eu acredito muito na chamada desta igreja. but I deeply believe in the calling of this church. Acredito. I believe. Você acredita que você tem chamada? Do you believe you have a calling? Acredita ou não? Do you believe it or not? Quem não acredita que tem chamada? Those who don't believe, Se você não acreditar, if you don't believe it, faz uma oração pray para Jesus te levar agora. so that Jesus will take you right now, Você está no lugar errado. because you're in the wrong spot. Se você está aqui ainda, If you're here, salvo em Cristo Jesus, saved in Jesus Christ, é porque Ele ainda tem algo para fazer através da it's sua vida. because He's got something to do through your life. Então vai, me alegra um pouquinho, So make me happy a little, só um pouquinho. just a little. Eu vou perguntar se você tem I'm chamada. gonna ask if you have a calling. Dá um amém, um glória a Deus, levanta a tua mão, vai. Say amen, give glories to God, raise your Quem hand. tem chamada? Those who have a calling. Olha só. Look at that. Tá aí Jesus, uma igreja que entende See, que tem Jesus. chamada. See? A Não church. leva ninguém hoje não. Don't take anyone today. Você tem chamada? Do you have a calling? Amém. Amen. Então Deus prepara quem Ele chama. So God does prepare those He calls. Amém. Amen. Ele não te coloca para servir He doesn't place you to serve sem te instruir. without instructing Mas you. presta atenção. Now pay attention. Antes de você começar a ser preparado, Before you are prepared, precisa acontecer uma entrega. there needs to be a surrendering. Você sabe o que é uma entrega? You know what a surrendering is? Eu acho que hoje a gente não sabe o que é uma entrega. I don't think we know what surrendering to give yourself is today. Você sabe o que é uma entrega? You know what a surrendering is? O que é isso aqui? What is this? 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 Por que está no meu bolso? Why is it in my pocket? O que é isso aqui? What is this? Isso aqui é uma oferta. This is an offering. Você sabe o que é uma entrega? You know what a surrendering É uma oferta. is? An offering. Se não tiver oferta, If there is no offering, não tem preparação. there is no E preparation. se não tiver preparação, If there's no preparation, não tem execução. there's no execution. Isso aqui é uma oferta. This is an offering. Isso aqui não é dinheiro. This is not money. Isso aqui é uma oferta. This is an offering.
E o livro de Levíticos, In the book of Leviticus, vai aí para o capítulo 1. go to chapter 1. Ele começa com uma oferta. It starts with an offering. Capítulo 1, Chapter 1, versículos 1, 2 e 3. verses 1, 2, and 3. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Speak to the people of Israel and say to them, when any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. If this offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a meal without blemish. He shall bring it to the entrance of the tent of meeting, that he may be accepted before the Lord. O livro de Levítico, ele começa com uma oferta. The book of Leviticus starts with an offering. E toda oferta, ela existe propósito. And all offerings has a purpose. E o propósito desta primeira oferta que é oferecida neste livro And the purpose of this first offering in this book era uma oferta de consagração. was an offering of consecration. 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 Uma oferta de dedicação ao Senhor. A offering of dedication to the Lord. Está aí no versículo 2. It's on verse 2. No meio dele. In the middle of it. Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. When any one of you brings an offering to the Lord. Uma oferta de consagração. An offering of consecration. Uma oferta de dedicação ao An Senhor. offering of dedication to E the a Lord. Bíblia fala no versículo 3 And the Bible says on verse 3, que era uma oferta de holocausto. it was a burnt offering. Ou seja, uma oferta queimada. A burnt offering. Presta atenção. Pay attention. Em uma consagração espiritual, In a spiritual consecration, de verdade ao Senhor, true to the Lord, precisa haver fogo. needs to be fire. Precisa haver presença do Espírito Santo. There needs to be the presence of the Holy Spirit. Porque na entrega, Because in the giving, na consagração, the consecration, o Espírito Santo, the Holy Spirit, o fogo do the Senhor, fire of the Lord aproveita para consumir. takes, it consumes, it burns. It takes the time to consume It takes the time to consume algumas coisas na minha vida some of the things in my life que precisam ser removidas, que precisam ser that queimadas. need to be burnt off. Agora tem algo que me chama aqui a atenção nesta oferta. Now something here calls my attention in this offering. E isto é muito importante. And this is very important. A Bíblia diz no versículo 3: The Bible says in verse 3, se sua oferta for holocausto de gado, if your offering is a offering of herd, oferecerá macho sem mancha. you'll offer a male without blemish. À porta da tenda da congregação, The door of the tent of consecration, você vai oferecer. you will offer, Aí olha o que a Bíblia fala. and look at what the Bible says, De sua própria vontade. of your own will. Existe um princípio importante aqui sobre oferta, There exists an important principle here in regards to offering, sobre consagração. consecration. E aqui é você se auto-oferecer ao Senhor It is for you to self-offer to the Lord como sacrifício. as a sacrifice. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, se eu não me engano. Like Paul says in chapter 12, if I'm not mistaken, De você se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao for you to Senhor. offer yourself as a living sacrifice to the Lord. Só que a Bíblia diz aqui Now the Bible says here que você vai se oferecer. that you will offer yourself. Presta atenção. Pay attention. Isso aqui é muito This is importante. very important. Porque isso mudou a minha forma de enxergar consagração.
consagração. Because this changed my way to looking at consecration. O meu entendimento sobre consagração. My understanding as far as consecration goes. Aqui fala que você tem que se consagrar The Bible says that you have to consecrate da yourself sua própria vontade. from your own will. Presta atenção. Pay attention. Consagração Consecration não é obrigação. is not an obligation. Não é responsabilidade tua ou minha. It's not yours or my responsibility. Não é imposição. It's not a demand, An imposition. imposition. Consagração Consecration é resposta is response de um coração que queima, of a heart that burns, que deseja, that que desires, sente o peso that feels the weight de uma chamada. of a calling. Você se consagrar, For you to consecrate yourself, você se separar, separate yourself, você se dedicar, you dedicate yourself, é uma resposta is a response que vem de um coração coming from a heart que está queimando pelo Senhor. that is burning for the Lord. Ou seja, só se consagra, In other words, you only só se consecrate, separa, only separate, só se oferta only offer quem responde those who respond a Jesus Cristo. to Jesus Christ. Não adianta mandar. It doesn't matter if you tell them to. Você vai obedecer uma vez, If you order, you're going to obey it once, duas vezes, twice, 3 vezes. 3 times. Depois você para. Then you'll stop. Você sabe por que você para? You know why you stop? Porque o teu coração não está respondendo. Because your heart is not responding. Se o Espírito Santo If the Holy Spirit tem fogo envolvido aqui, has fire involved here, se o Espírito Santo if the Holy Spirit não queimar o teu coração, does not burn your heart, você não responde. you will not respond. Você não se consagra. You don't consecrate. Você não se separa. You don't separate. Você não muda de vida. You don't change a way of living. Você não serve. You don't serve. Você não faz nada. You don't do anything. Eu estava hoje à tarde This afternoon, I was dando uma volta no mall com a Natasha. out going around the mall with Natasha. De repente eu tô lá andando, Then I'm walking. uma mulher me para A woman stops me, eu e ela. stops both of us. E ela olha para mim She looks at me, e para Natasha, looks at Natasha, fala assim: "Posso orar por vocês?" and she says, can I pray for you? Falei: "Pode." I said, you can, you may. Aí nós fechamos os nossos We olhos. closed our eyes, Nós 3 no meio do mall. the 3 of us in the middle of the mall, E ela começou a orar por mim. and she started praying for me. E começou a orar And she started praying Orar and praying por mim e pela Natasha, for me and Natasha, abençoando as nossas vidas, blessing our lives, apresentando Jesus Cristo através da oração dela. presenting Jesus Christ through her prayer. Na hora que ela terminou de orar, When she was finished, eu olhei para ela I looked at her e falei para ela assim: and I said to her, "Posso eu agora orar por você?" can I myself now pray for you? Ela falou assim: "Pode." She said yes. Aí nós abaixamos a cabeça So we bowed our no heads meio do mall in the middle of the mall e começamos a orar. and we started praying. E eu comecei a orar pela vida And dela. I started praying for her A life. Natasha começou a orar pela vida dela. Natasha started praying for her life. Depois que nós oramos, And after we were done aí praying, nós começamos a conversar. we started speaking. Aí ela falou para mim assim: And then she said to me, "Eu sou da Flórida, I'm from Florida. mas eu vim aqui fazer missão. I came here to do Eu missions. vim pregar o evangelho aqui no Cape. I came to preach the gospel Eu here vou on the ficar aqui Cape. até domingo. I'm going to be here until E Sunday. eu estou andando nas ruas, And I'm walking out on the streets, buscando pessoas seeking people que eu possa orar por eles. that I can pray for them. Inglesinho, With an English, mais ou menos. more or less. Não falava muito bem inglês. She didn't speak very well. Ela era hispana, She was Hispanic. mas teve coragem de me parar. But she had the courage to stop me. Teve coragem de orar por She mim. had the courage to pray for me. Teve coragem de falar de Jesus para She mim. had the courage to speak Jesus to me. Saiu lá da She Flórida left Florida, e veio para cá. came all the way here. Está andando sozinha no mall, She's walking by herself in the mall só para pregar o evangelho. just to preach the Você gospel. sabe quem que faz isso? You know who does these things? Coração que
queima. A heart that burns. Enquanto tem pessoas While there are people queimando o coração, burning their hearts, saindo de uma Flórida, going from Florida, vindo para cá coming this way para pregar o evangelho to preach the gospel na rua in the streets para pessoas to desconhecidas. people that they don't know. Tem crente na igreja There are believers in church dificultando as coisas, making things difficult, fazendo biquinho, doing, being stubborn. being stubborn. Cheio de nhenhenhê. Filled with the yin yin yang. Eu queria que você anotasse isso nas tábuas do teu I coração. wanted you to write this in the stone of your hearts. Jesus, ele não veio Tablet. arrombar nenhuma porta. Jesus didn't come down to push down any doors. Ele veio bater. He came to knock. E você precisa abrir. And you need to open. Muitas vezes Many times nós falamos em consagrar, we speak about consecration, em orar e jejuar, praying and fasting e buscar. and seeking. E tem gente And there are people, que faz porque está sendo obrigado a fazer. they do it because they're being obligated to do it. Talvez você está aqui hoje porque você é obrigado a estar aqui. Maybe you're here tonight because you're obligated to be here. Não funciona. It doesn't work. Com o Senhor o que funciona With the Lord, the thing that works é resposta ao chamado. is the response, answering to a call. É você decidir responder. Is you deciding to answer. Eu queria que você aprendesse isso, I wanted you to learn this porque eu aprendi isso essa semana. because I learned this week. Aliás, o Senhor me deu isso God gave me this ontem. yesterday. Não estava no estudo. It wasn't in the study. Eu falei, Jesus, I said, Jesus, como tem muita gente how many people que está fazendo tudo errado, that are doing everything the wrong way? não tem resposta, There's no answering response. por isso não tem continuidade. This is why there's no continuity. Você então se consagra, Then you consecrate. se oferece ao Senhor. You offer yourself to the Lord. Aí vem a preparação. Then preparation. E aí se você caminhar um pouco para frente, And if you go a little forward, nos capítulos 8 e 9, chapters 8 and 9, nós vemos Arão e seus filhos sendo preparados para o sacerdócio. we see Aaron and his sons being prepared for the priesthood. E o capítulo 8 e 9 é muito rico, Chapters 8 and 9 are rich, espiritualmente falando. spiritually speaking. Arão e seus filhos foram preparados para o sacerdócio, Aaron and his sons were prepared for the priesthood, para servir. to serve. Eles foram expostos à glória de Deus They were- nesta preparação, Exposed to the glory of God in this preparation, dentro do tabernáculo. inside the tabernacle. Eles viram chamas de fogo, They saw flames of fire. sentiram o cheiro de They fumaça. felt the smell of smoke. Eles foram lavados, They were washed. foram vestidos, They were dressed. foram ungidos com óleo, They were anointed with oil. foram ungidos com sangue. They were anointed with blood. Passaram por um processo de isolamento They went through a process of isolation de 7 dias no tabernáculo. of 7 days in the tabernacle. Foi uma conferência pentecostal. It was a Pentecostal conference. Fogo, Fire, Espírito Santo, Holy Spirit, sangue, blood, fumaça, smoke, glória. glory. Da mesma forma que eles foram preparados. In the same manner that they were prepared.
nós também somos preparados we are also prepared através de Jesus Cristo. through Jesus Christ. Ele nos salva, He saves us, nos lava, He washes us, nos dá roupas novas, He gives us new clothing, anel novo, new rings, sandália nova, new shoes. coloca o Espírito Santo dentro da He gente places the Holy Spirit inside of us, e nos chama para ser igreja, calls us to be church, para servir. to serve. Mas é aqui que eu quero But here is where I want te alertar um pouco. to alert you. Presta atenção. Pay attention. Eu espero que isso cause você ter um pouco de temor e tremor no teu coração. I hope that this brings fear and trembling in your heart. Mesmo sendo chamado, Even if you're called, even though they were called, even though they were called, mesmo sendo chamado, even though they were called, mesmo sendo exposto à glória de Deus, even though they were exposed to God's glory, mesmo eles sentindo a presença de even though Deus, they felt God's presence, mesmo eles passando por este processo de preparação, even though they went through the process of preparation, na hora que eles foram colocados para servir, in the moment that they were placed to serve, os filhos de Arão, the sons of Aaron, Nadab e Abiú, Nadab and Abihu, eles apresentaram a Deus they presented to God fogo estranho. strange fire. Tiveram experiências sobrenaturais com Deus, They had supernatural experiences with God, vendo tudo que um crente gosta de ver, seeing everything that a believer likes to see, sentindo tudo que um crente gosta de sentir. feeling everything that a believer likes to feel. Foram consagrados a obreiros, They were consecrated as workers. pastor, Pastor, presbítero, elder, diácono, deacon, líder, leader, se tornaram membros da igreja. they became members of church. Na hora que entregou o microfone na mão deles, But when they gave them the microphone in their hands, fogo estranho. strange fire. Fogo estranho. Strange fire. O que é fogo estranho? What is a strange fire? Fogo estranho Strange fire é qualquer fogo is any fire que vem de qualquer outra fonte that comes from any other fountain além do altar de Deus. beyond God's altar. Qualquer fogo Any fire que vem de qualquer outro lugar that comes from any other source além do lugar aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado. beyond the place where the Lamb of God was crucified, sacrificed, Além do Calvário, beyond Calvary, além de Cristo. beyond Christ. Fogo estranho Strange fire é qualquer fogo is any fire que não vem de Cristo. that does not come from Christ. Abre aí, 2 Coríntios, Open up 2 Corinthians capítulo 5. chapter 5. Pastor, achei que você ia falar sobre a volta. Pastor, I thought you would talk about the return. Estou falando. I am speaking about it. Porque se o fogo que te motiva não for o fogo do altar de Deus, Because if the fire that motivates you is not from the altar of God, vai dar tudo errado. everything will go wrong. Não vai dar nada certo. Nothing will go right. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Corinthians chapter 5, versículo 14. verse 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. For the love of Christ controls us, because we have concluded that one has died for all, therefore all have died. Porque o amor de Cristo nos constrange, For the love of Christ controls us. nos constrange. Controls us. O que Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? O que motiva ele, What motivates him dia após dia. day after day? Estou pregando hoje uma pregação motivacional. I'm preaching a motivational preaching O que today. motiva ele, What motivates him dia após dia, day after day, ano após ano, year after year, mês após mês. month after month, O que motivava o apóstolo Paulo a continuar a servir. motivated the Apostle Paul to continue to serve. Foi preso, He was arrested. continuo servindo.
I continue to serve. Fui picado por uma cobra. I was bitten by a snake. Continuo servindo. I continue to serve. Fui preso de novo. I was arrested again. Continuo servindo. I continue to serve. Preso de novo. Arrested again. Continuo servindo. Continue to serve. Meu barco quase afundou. My boat almost went down. Continuo servindo. I continue to serve. Não paro de servir. I do not stop Falam serving. mal de mim. They speak evil about me. Continuo servindo. I continue to serve. Ai, não me pediram perdão. Oh, they didn't ask me for forgiveness. Continuo I servindo. continue to serve. Continuo sendo apóstolo. I continue to be an O apostle. que motivava Paulo? What motivated Paul? Qual que era o fogo que queimava no coração de Paulo? What was the fire that burnt inside his heart? Está aqui no início do versículo. It is here in the beginning of the verse. Porque o amor de Cristo nos constrange. For the love of Christ controls us. O que motivava Paulo a What- continuar fazendo? What motivated Paul to continue working, doing? Independente da dor, Independent of the pain, independente da tempestade, independent of the storm, independente do que acontecia contra ele, independent of what happened against him. era o amor de Cristo It was the love of Christ constrangendo ele. that controlled him. Esse era o único fogo This was the only que fire queimava no coração de Paulo. that burnt inside Paul's heart. Vou fazer uma pergunta para você. Let me ask you a question. O que é maior? What is greater? O amor de Cristo The love of Christ ou uma adversidade? or a trouble, adversity? Responde para mim. Answer. Prega comigo. Preach with me. O que é maior? What's greater? O amor de Cristo Love of Christ ou adversidade? or adversity? O que é maior? What is greater? O amor de Cristo The love of Christ ou uma dificuldade? or a difficulty? O que é maior? What is greater? O amor de The Cristo love of Christ ou uma dor? or a pain? O que é maior? What's greater? O amor de Cristo Love of Christ ou uma traição? or a betrayal? Vocês estão parando de responder. You're stopping. O que é maior? What's greater? O amor de Cristo Love of Christ ou uma falta de perdão? or a lack of forgiveness? O que é maior? What's O greater? amor de Cristo ou uma fofoca? Love of Christ or a gossiping? O que é maior? What's greater? O amor de Cristo ou o dinheiro? Love of Christ or money? O que é maior? What's greater? O amor de Cristo The love of Christ ou o inferno? or hell? O que é maior? What's greater? O amor de Cristo Love of Christ ou uma calúnia? or a wrong saying? The love of Christ. Love of Christ. O amor de Cristo. Love of Christ. Então todos nós aqui concordamos Everyone here agrees de que o amor de Cristo that the love of Christ é maior do que tudo e todas as coisas. is greater than everything and all things. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você então. Now let me ask you another O question. que tem te constrangido então What controls you then a viver e a fazer? to live and do? Responde comigo. Respond with me. É o amor de Cristo Love of Christ ou todas essas outras coisas or all these other que things nós listamos agora? that we've just listed? O que tem te constrangido? What has controlled you? Responde para mim. Respond. Quero que você responda. Answer. O que tem? What has? Você sabe por que você não tem coragem de responder? You know why you don't have the courage to answer? Porque o que tem te constrangido Because what usually controls you não é o amor de Cristo. is not the love of Christ. Muitas vezes é a briga, Many times it's the fight, é a adversidade, adversity, é a the dificuldade, difficulty, é a falta de resolução, lack of é resolution, a falta de porta aberta, lack of open door. é a fofoca, It's gossiping. é a doença, It's illness. é o capeta. It's the devil. Você sabe por quê? You know why? Porque o que te faz fazer Because what makes you do it é aquilo que te constrange. is what controls you. Então, se você não libera perdão, So if you don't give forgiveness, o que está te constrangendo what controls you não é o amor de Cristo. is not the love of Christ. Se você não serve, If you don't serve, o que está te constrangendo what controls you não é o amor de Cristo. is not the love of Christ. Porque se o amor de Cristo é maior, Because if the love of Christ is greater,
Não interessa o que acontece. It doesn't matter what happens. Igual Paulo, Like Paul, você continua fazendo. you go on. E como nós somos And how we are da boca para fora. from our mouth out. Porque eu falo que eu estou bem com Deus, Because I say I'm well with God, mas não é o amor de Cristo te constrangendo. but it's not the love of Christ controlling you. São as dificuldades te It's constrangendo. difficulties controlling you. Posso abrir o meu coração? Can I open up my heart? Você não vai ficar bravo comigo, não? Don't be mad at me. Não? No? Are you going to be mad? Nós estamos nos preparando para voltar. We're preparing to go back. Semana que vem vai ser mais light. The next week is going to be lighter. Só que é uma introdução. This is just an introduction. Mas uma grande frustração But one of the great frustrations de um pastor de igreja of a pastor's church é ver crentes na igreja is to see believers in church que em um certo momento that in a certain moment começam a parar de dar certo. they stop going right, working. Não. Começam a parar de dar certo. They stop working, working out. Working out. Uma das grandes frustrações de um pastor de igreja One of the greatest frustrations of a pastor é você colocar a mão na cabeça de uma pessoa, is for you to lay hands on someone, consagrar ele a diácono, presbítero e pastor, consecrate them to deacons, elders, pastors, e o cara não anda como um diácono, presbítero ou and pastor. they don't walk like a deacon, elder, or pastor. Uma das grandes frustrações de um pastor One of the greatest frustrations of a pastor é você ver crentes is for you to see believers com altos e baixos. with highs and lows. Uma hora animado, One day they're happy, outra hora desanimado. next day they're sad. Uma hora serve, One moment they're serving, outra hora não serve. another moment they're not serving. Uma das grandes frustrações de um pastor One of the greatest frustrations of a pastor é você começar a olhar para trás is for you to look back e ver gente ficando no meio do caminho. and see people staying behind. E você sabe por que não dá certo? And you know why they don't work out? Você sabe por que essas pessoas se cansam? You know why these people get tired? Você sabe por que essas pessoas param? You know why these people stop? Sabe por que elas não dão certo? You know why they don't work out? A culpa não é minha, It's not my fault. não é de Deus, It's not God's fault. não é do inferno It's not hell's fault. e não é das pessoas, And not people's não é fault. da igreja, It's not the church's não é da fault. economia nem do governo, It's not the economy or the government nem do Maduro, or even Maduro. não é de ninguém. No one's fault. Você sabe por que as pessoas param de dar certo? You know why people stop? Porque o fogo que Working out. motiva a pessoa Because the fire that motivates that person não é mais fogo do altar, is not fire from the altar. é fogo estranho. It's a strange fire. E Deus não aceita fogo estranho. God does not accept strange fire. O que faz uma pessoa What makes a person parar stop não é o que acontece lá fora. is not what happens out there. Nós já determinamos We've determined que o que acontece lá that fora what happens out there é menor que Cristo. is lesser than Christ. E aonde que está o altar de Cristo? Where is Christ's altar? Aquele que está em mim The one that is in é me, maior do que aquele que está no mundo. greater than the one that's out in the Então, world. se eu paro, So if I stop, não é por causa daquele que está no mundo, it's not because of the one that's out in the world. é que o que estava em mim It's because what was in me já não está mais. is no longer there. É fogo estranho. It's strange fire. Se um pastor pudesse de verdade If a pastor could truly aconselhar counsel do jeito que deveria aconselhar, in the manner that he should, em 1 a 1, one to one,
Ah, pastor, eu vou desistir, vou entregar, vou parar. Pastor, I'm going to give up. I'm going to hand it over. I'm going to stop. Meu irmão, quem que está habitando dentro de você? Hey, brother, what lives inside of you? Porque Cristo não é. Because it isn't Christ. Vai ver a vida de Paulo, Go see Paul's life. vai ver a vida de Moisés, Go see Moses' vai life. ver a vida de Davi, Go see David's vai life. ver a vida de qualquer um que você quiser ali na Bíblia. Go to anyone's life in the Bible. Dos profetas e apóstolos. Prophets and apostles. Fogo estranho. Strange fire. Tem uma coisa acontecendo no teu coração. Something is happening inside your heart. E não é de Deus, não. And it doesn't belong to God. Porque se Cristo é maior, If Christ is greater, aquele que está em mim the one that's in me é maior do que aquele que está no mundo. is greater than the one in the Ainda que o world. homem exterior se corrompa, Even if the outward man corrupts, o de dentro se renova. the inside Nós renews. podemos ficar aqui a noite inteira We could be here all night recitando versículos reciting verses que diz que o que está maior, that says that the one that's que diz o que está do lado de dentro, the one that's inside of me é maior do que qualquer coisa que acontece do lado de is fora. greater than anything that happens out there. Pastor, na prática, o que é fogo estranho? Pastor, in the practical, what is strange fire? É você topar. Is for you to agree. Você é pastor, You're a pastor, você é presbítero, you're an elder, você é um diácono, you're a deacon, você é um membro, you're a member, você é ativo. you're active. É você topar I'm going to it's you agreeing por outros motivos. by other reasons, Você quer se motives. envolver, You want to be involved. você quer status, You want status. você ama as almas. You love the souls. Ah, eu amo as almas. Oh, I love the souls. Quem ama as almas é Cristo. Christ is the one that loves souls. Nós servimos as almas. We serve the souls. Pedro, tu me amas, Peter, do you love me? então apacenta as minhas ovelhas. Pasture my shepherd my sheep. O que é fogo estranho? What is strange fire? Isso aqui é uma outra canseira dentro da igreja. This is another tiring thing inside church. Começar e não terminar. You start and you never finish. É você não crescer e amadurecer. It's for you not to grow and mature. Para pensar. Stop to think. Vou te dar uma oportunidade de você fazer uma retrospectiva, I'm going to give you an opportunity for you to think uma autoanálise. and to analyze yourself. Nesses últimos 12 meses, In these last 12 months, você acha que você cresceu e amadureceu como um cristão? do you think you grew and you matured as a believer? Você administra algumas dificuldades hoje de uma forma diferente de como era há um ano atrás? Do you manage situations nowadays differently from what you did 12 months ago? O que é fogo estranho? What is strange fire? É a falta de sacrifício, Lack of sacrifice. é a falta de renúncia, Lack of renouncing. é a falta de compromisso, Lack of commitment. é a falta de amor ao próximo, Lack of love to your neighbor. é a falta de servir a igreja. Lack of serving church. Teve uma vez que eu estava sentado com um pastor There was an instance when I was sitting with a pastor. e ele veio buscar conselho comigo. He came to seek counsel with me. E ele falou para mim assim: And he said to me, eu estou tendo um problema. I'm having a problem. Eu não consigo I can't virar a página. I can't turn the page. Eu não consigo me liberar deste sentimento, I can't deliver myself from this feeling, dessa situação. this E situation. por causa disso eu não consigo andar para And frente. because of this I can't move forward. Eu não consigo! I can't. Aí eu falei para ele assim: And I said to him, mas você é um pastor. but you're a pastor. De você tem que sair graça. From you there needs to be grace, Tem que sair misericórdia. mercy. Tem que sair perdão. There needs to come forgiveness. De você tem que sair amor. From you there needs to be love. Se está saindo outras coisas, If other things are coming out of se you, é raiva, if it is rage, se é ódio, anger, se é inveja, envy, se é qualquer outra coisa, any other thing, não é fogo de Cristo, it's not Christ's fire. é fogo estranho. It's strange fire. Se é um pastor, eu falei para ele, You're a pastor, I said to him. cadê a tua graça? Where is your grace? Se você tem Cristo, If you have Christ, o teu cálice tem que your transbordar cup needs to overflow com graça. with grace.
Aí ele começou a chorar. He started crying. Falou, pastor, você está certíssimo. He said, Pastor, you're right. Como que eu carrego um título de pastor How do I carry a title of a pastor e eu não sei ser misericordioso para com o próximo? and I don't know how to be merciful to my neighbor? Eu sei como ter raiva e falar mal dele. I know how to be angry and speak evil about him. E isso tem envenenado o meu coração. And this has poisoned my heart. Fogo estranho. Strange fire. Essa questão de fogo no altar é tão importante This matter of fire in the altar is so important que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, não that fala? Jesus speaks in Matthew 5, 6, and 7. Se tiver algum trem errado, If there's something wrong, se ele fosse mineiro, ele falaria assim. if he was if from Minas, he would say, Se tiver algum trem errado, if there's something wrong, para tudo. stop everything. Porque o que você está trazendo aqui é estranho. Because what you're bringing here is strange. Vai consertar, Go fix, depois você traz a oferta. then you come and you offer. Falta de obediência, Lack of obedience, fogo estranho. strange fire. Falta de submissão, Lack of submission, fogo estranho. strange fire. Falta de entrega, Lack of giving yourself, fogo estranho. strange fire. Divisão, Division, fogo estranho. strange fire. Estagnação, Stagnation, fogo estranho. strange fire. Abandono, Abandoning, fogo estranho. strange fire. Autossuficiência, Autosufficiency, self-sufficiency, self-sufficiency, fogo estranho. strange fire. Qual que é o problema do fogo estranho? What is the problem of a strange fire? Todas as vezes que aperta Every time it tightens lá fora, out there, porque a tua motivação because your motivation no servir in serving vem de um lugar estranho a Deus, comes from a strange place. vem de um lugar estranho a Deus. Comes from a strange place to God. O que você faz? What do? Você pega a tua chamada, You take your calling, o teu servir, your serving, o teu ministério, your ministry, e você coloca no porta-mala and you put it in your trunk e fecha ele lá. and you close it there. Teve uma vez There was once que uma pessoa a person sumiu da igreja just disappeared from church porque estava bravinho com nós. because they were angry at us. Aí eu fui atrás dessa pessoa. So I went after that person. Pra onde você anda? Where have you been walking? Não, nós estamos bem com Deus. Oh, we're doing good with God. Está bem com Deus. Oh, you're well. Deus está with God. contigo. God is with you. E a igreja, cara? How about the church, man? Não, eu estou fazendo culto em casa com a minha esposa. Oh, I'm doing a service at home with my Ah, wife. você está fazendo culto em casa com a sua Oh, esposa? so you're doing service at home Porque você não consegue cultuar na igreja? because you can't service at home at church. Então, o teu culto na prática é assim. So in practice, your service is this: Deus, God, eu vou te oferecer um culto aqui em casa, I'm going to offer a service here and at home porque eu não consigo comungar com a igreja. because I cannot fellowship with the church. Deus está recebendo o teu culto. God is receiving your service. Fogo estranho. Strange fire. Para tudo, Stop everything, ajeita, fix it, depois você volta para o altar. then you come to the altar. Você sabe qual que é o problema hoje? You know what the issue, the problem is today? Nós somos muito éticos, We have too much ethic. muito corretos politicamente. We are politically correct. E ninguém está falando And no one is saying que talvez o que sai de você, that what maybe leaves you, comes out of you, comes out of you, é fogo estranho. is strange fire. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Let me ask you a question. Eu queria que você pensasse. I wanted you to think, Será que o teu servir hoje? is your serving today? Queria que você pensasse. I want you to think, Será que o teu servir hoje is your serving today é motivado motivated por fogo do altar? by fire from the altar, Ou é motivado or is it motivated por fogo estranho? by strange fire?
aquilo que você traz ao Senhor, what you bring to the Lord através do teu serviço prestado na igreja. through your service given at church, Eu não estou falando aqui de você participar de um culto. not you participating in a Eu service, estou falando de serviço prestado na igreja. a service that you are give at church. Será que vem de fogo estranho Does it come from strange fire, ou vem de fogo do altar? or does it come from fire from the altar? Da onde que vem? Where does it come from? Isso para quem serve. For those who serve. Para quem não serve, For those who don't serve, é estranho. it's strange. Crente que não serve Believers that do not serve é fogo estranho. is a strange fire. Que não serve a igreja, Those who don't serve the que church, não faz absolutamente nada. they don't do absolutely anything. Da onde que vem Where does it come from? o teu fogo? Your fire. Vou te dar 10 segundos para você pensar. I'm going to give you 10 seconds for you to think. Depois que você pensar, After you think, eu vou te aconselhar. I'm going to counsel you. Aconselhar para você não cometer os erros de Nadab e Abiú. Counsel you so you won't commit the same mistakes of Nadab e Abiú. Nadab and Abihu. Você sabe o que eu aprendi essa semana? You know what I learned this week? Tem duas formas de você aprender. There's two ways for you to learn. Eu gostei tanto dessa que eu vou passar para você. I like this in such a manner that I'm going to pass it on to you. Você deveria escrever. You should write it down. Tem duas formas de você aprender na vida. Two ways of learning in life. Só duas formas. Only two ways. Ou você aprende através de conselhos, Either you learn from counseling ou você aprende através de consequências. or you learn through consequences. Escreve essa é boa, não é? Write this one. This one is good, correct? Duas formas para você aprender na vida: Two ways of learning in life. conselho Counsel ou consequência. or consequences. Só que o ser humano ele é tão burro, But human beings are so dumb. nós somos, We are que normalmente a gente aprende só através de that consequências. we usually only learn through A consequences. gente não fala assim, tem que passar para aprender. Don't we say you have to go through it so you learn? Para isso existe história, This is why History. history exists, para você aprender. for you to learn. Então eu vou te dar conselhos So I'm going to give you counsels para você ou parar de cometer os erros destes dois homens, for either you stop committing the same mistakes these two men made, ou para você jamais cometer esses erros. or so that you'll never commit these errors. Conselho, Counseling. conselho. Primeiro, First, não perca do not lose a comunhão com o altar. the fellowship with the altar, communion with the altar. Você tem que ir todos os dias no altar. You need to go every day to the altar. Tua comunhão com Cristo tem que ser diária. Your communion with Christ needs to be daily. Se o teu altar estiver no fogo, If your altar is in the fire, estiver em Cristo, in Christ, olha que lindo. look how beautiful. Eu não preciso ficar pedindo como teu pastor. I don't need to keep asking you as your pastor. Ah, faz, vai. Oh, come on, please do it. Ah, ajuda, vai. Oh, please help. Ah, serve, Oh, vai. please serve. Ah, aparece, vai. Please come. Eu não preciso. I don't need to. Você sabe por que eu não preciso? You know why I don't need to? Porque o teu coração já queima para Cristo. Because your heart already burns for Então, Christ. primeiro conselho, So first counsel, não perca a comunhão com o altar. do not lose the communion, the fellowship without the altar. Da mesma forma que você come todo dia, In the same manner that you eat every day, porque você sente fome todo dia, because you're hungry every day, e porque você sabe que é preciso comer, because you know you need to eat, senão dá tremedeira. or else you start shaking. A tua comunhão com Cristo Your communion with Christ tem que gerar em você uma fome. needs to give Generate you a hunger inside of you. generate a hunger inside of you. Amen. Amen. I'm here to serve you, man. Thank you. Não perca Do not lose a comunhão com o altar.
the communion with the altar. Segundo, Second, participe, participate, priorize prioritize a mesa the table do Senhor. of the Lord. Santa Ceia. Holy Communion. Porque na Santa Ceia, Because in Holy se Communion, você fizer igual Paulo instruiu, if you do it as Paul instructed, igual Jesus instruiu, like Jesus instructed, você nunca perde o foco. you will never lose focus. Porque na Santa Ceia, Because in Holy Communion, você é sempre lembrado you're always reminded da morte de Cristo, of the death of Christ, do sacrifício de Cristo. of the sacrifice of E aí você Christ. sabe que o sacrifício And dele you know that His é sacrifice muito maior is much greater do que qualquer coisa que ele está pedindo para você fazer. than anything that He's asking you to do. Então, crente que mata a ceia, So believers who don't come to Holy Communion, skip Holy Communion. skip Holy Communion. Eles não lembram They don't remember constantemente constantly da morte de Cristo. of the death of Christ. Você tem que participar da mesa. So you need to partake of the table. Você tem que valorizar a ceia. You need to value the Holy Communion. Não perca a comunhão com o altar. Don't lose communion with the altar. Não perca a comunhão com a mesa. Do not lose communion with the table. Terceiro, Third, this is a big one. esse é um grande. Porque o diabo está mentindo para muita gente em relação a esse terceiro. Because the devil is lying to many in regards to this third one. Não perca a comunhão com a igreja. Do not lose fellowship with the church. Não perca a comunhão com a igreja. Don't lose fellowship with the church, Com os irmãos. with your brothers, Com os santos. with the saints. Não perca. Don't lose. Mantenha a unidade. Keep the unity. Paulo falou. Paul said, A unidade do Espírito the unity of the Spirit pelo vínculo da paz. through the link of O peace. que ele está falando aqui? What is he saying Não here? perca o vínculo Do not lose the link com a igreja. with the church. Você me irrita, You irritate me, mas eu te amo. but I love you. Eu sei que você fala de vez em quando de mim, I know you speak about me sometimes, mas eu te amo. but I love you. Você começa assim, You start this way, de repente você está assim, then you're this way, de repente você está assim, then you're that way, mas tem vínculo ainda. but there's still a link. Nós estamos meio bravos, mas nós estamos ligados. We're angry, but we're still linked. Você vai na igreja e eu também. You go to church, I also go. O ruim é quando And the worst is when alguém para de vir para a igreja someone stops coming to church por causa de você. because of you. Porque você não soube manter a paz. Because you didn't know how to keep the peace. E você não pode perder a comunhão com a igreja, And you cannot lose the fellowship with the church, com o servir. with the serving. Jesus falou lá em uma das cartas para Apocalipse. Jesus spoke with one of the churches in Revelation. Uma das formas In one of the ways de eu resgatar o primeiro amor of me rescuing the first love é voltar a praticar as primeiras obras. is to go back and practice the first works. Servir. Serve, Obras. work. Você quer voltar a sentir? You want to start feeling again? Você quer voltar a ter aquele fogo dentro de You você? want to have that fire inside of you? Volta a servir. Come back and start serving. Mantenha a paz. Maintain the peace, O vínculo da paz. the link of peace Através da unidade do Espírito. through the unity of the Spirit. Quarto. Fourth, Esse também is a big one. this one is also grande Por causa because of the do momento que nós estamos vivendo.
moment that we are living, going through. E eu termino aqui. And I finish here. Não perca a comunhão com o altar. Don't lose the communion with the altar. Não perca a comunhão com a mesa do Senhor. Don't lose the communion with the table of the Lord. Não perca a comunhão com a igreja. Do not lose the fellowship with the church. Quarto, Fourth, igreja church não é sobre mim. is not about me. Igreja não é sobre mim. The church is not about me. Olha para mim. Look at me. Igreja não é sobre eu me envolver. Church is not about me getting involved, Não é sobre eu me sentir valorizado. myself feeling valued. Igreja não é sobre eu ser usado. Church is not about me being used, Sobre eu ser preenchido, me being filled, reconhecido. acknowledged. Igreja Church não é sobre mim. is not about me. E vou abrir mais um parênteses. I'm gonna open up a parenthesis here. Falando de ministério. Speaking in regards to ministry. Ministério também não tem que ser justo para conosco. Ministry does not have to be just Fair. to us. Tem gente achando que ministério é justo. There are people that think that ministry needs to be fair. Não, Jesus fala assim, se bater de um lado, dá o outro. Jesus said if they hit you on one side, give the other. Isso é uma baita de uma injustiça. This is a great injustice, Mas isso é ministério. but this is ministry. Não é sobre mim. It's not about me. Igreja, Church ministério, ministry é sobre Cristo is about Christ e o que Ele fez and what He did por mim. for me. E nós estamos meio confusos em relação a isso também. And we're a little bit confused in regards to this. Eu tenho tantos exemplos. I have so many examples. Meu irmão, qual que é a expectativa do culto hoje? My brother, what is the expectation about in regards to the service today? Quero ser encorajado. I want to be encouraged. Faz tempo que eu não te vejo na igreja. I haven't seen you in a while at church. Estou visitando todas para ver em qual que eu me encaixo. I'm visiting all of them to see which one I fit in. E aí eu faço sobre mim. And I do it about me. E aí o fogo que queima dentro de mim And then the fire that burns inside of me, é um altar comigo mesmo sendo Deus. it's an altar where I am God. Se funciona para mim, If it works for me, amém. amen. Se eu estou gostando, If I like it, amém. amen. Uma vez, Once, anos atrás, years back, meu pai trocou a liderança dos jovens aqui na igreja. my father replaced the leadership of the youth here in church. Anos atrás. Years back, Faz uns 22, 23 anos. approximately 22, 23 years ago. E aí esta pessoa assumiu a liderança. And this person took over the leadership. E no ministério dos jovens And in the youth ministry, existia uma liderança. there existed a leadership, Uma liderança de louvor. a worship ministry, leadership, Worship leader. worship leader. I'm here to serve you, man. Amen. E aí essa pessoa que assumiu a liderança So this person who took over the leadership dos jovens of the youth, chegou para mim e falou assim: eu preciso compartilhar com você uma carta que eu recebi. came to me and said, I need to share with you a letter I received. E eu não sei o que fazer com esta carta. I don't know what to do with this letter. A pessoa que lidera o nosso louvor The person that leads our worship me entregou esta carta. gave me this letter, E eu li a carta. and I read the letter. E eram condições para esta pessoa continuar no ministério do louvor. And they were conditions for this person to continue in the worship group.
E uma das condições One of the conditions era ser reconhecido. to be acknowledged, recognized. Aí essa pessoa falou para mim assim: o que eu faço? And this person said to me, what do I do? Todas as vezes que esta pessoa entrar na igreja, Every time this person enters church, coloca os jovens de pé put the youth standing e bate palma. and clap, Canta para ele. sing to him, Fala para ele tanto que ele é bom. tell him how good he is. Hoje, Today, nós só não temos coragem de escrever a carta. we just don't have the courage to write that letter. Mas tem muito crente frustrado But there are many frustrated Christians porque não batem nas tuas because costas. they don't paddle your back. Não te reconhecem. They don't acknowledge you. Não fala para você good job. They don't tell you good job. Que unção, hein? What an anointing. Whoa. Igreja Church não é sobre mim. is not about me. Não é sobre você. It's not about you. Nós não viemos aqui ser adorados. We didn't come here to be worshipped. O fogo que queima The fire that burns tem que ser um fogo needs to be a fire que vem sempre aqui that always comes here com uma intenção somente: with one intention alone: adorar. worship Só. only. Crente tem que vir para a igreja, Believers need to come to church, não é nem para escutar a palavra, not even to hear the word, é adorar. worship Só. only. Vir aqui To come here e oferecer. and offer Se oferecer. offer yourself. Amém? Amen.